Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Mas o ruim não é você ser zoado pelo time que ganhou do seu, isso é tranquilo. O ruim é você ver torcedor que o time dele está na zona de rebaixamento, foi eliminado, nem disputou a Copa do Brasil, aí o cara vem querer tirar onda, aí não dá. Aí não dá. 2 Samuel 11, a partir do versículo 1, diz: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas, diga comigo, mas, eu tenho muito medo quando eu ouço essa expressão. Pastor, olha, o senhor pregou bem, o senhor e tal, aí vem todo aquele diz mais, quando diz mais, dá aquele frio na espinha, que a gente já sabe que o que vem depois. E o texto diz: mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Amém? Quero ficar até aqui. A gente encontra nesse texto várias lições e que já foram muito bem exploradas. E uma delas são as consequências que o pecado traz para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa geração. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar com você sobre o tema de que zona de segurança não é na zona de conforto. Zona de segurança não é zona de conforto. Esse texto narra a queda de um grande homem de Deus chamado Davi. E nos traz lições interessantíssimas pela maneira como aconteceu. Davi adultera com Batseba e dá início, como eu falei, a uma série de problemas gravíssimos dentro da sua casa. Um filho abusa sexualmente da filha dele, um irmão abusa da irmã. Por conta disso, outro irmão mata o abusador. E uma série de consequências, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu reinado. Não é novidade para ninguém que as consequências do pecado, elas são terríveis. E elas atingem todas as áreas da nossa vida. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. O que me chama a atenção nesse texto é as condições em que o adultério acontece, que vai contra aquilo que nós comumente pensamos. Por exemplo, quando nós falamos acerca de alguém que adulterou, ou alguém que caiu num vício, ou alguém que cometeu qualquer que seja o pecado, ou se afastou, se desviou, é muito comum a gente pensar num ambiente que nos expõe. O cara é porque ele estava lá na festa, é porque foi lá no trabalho, porque lá convive todos os dias, aquela coisa toda. Não, foi no aniversário, estava num lugar onde não era para estar. Mas o texto que nós lemos, ele diz que numa tarde, Davi estava em casa. Estava no palácio. O palácio era a sua casa. A Bíblia diz que Davi estava em casa. E numa tarde, ele em casa levantou da cama e foi dar uma volta no terraço, na cobertura. Porém, o texto que nós lemos diz que a época em que Davi estava em casa, o texto diz que era primavera. E a primavera, continua o texto, é a época em que os reis saíam para a
guerra. A primavera era a época em que os reis saíam para a guerra, e Davi era um rei. Se Davi era um rei, e aquela época era a época em que os reis deveriam estar na guerra, Davi deveria estar onde? Na guerra. E Davi estava onde? Em casa. E ali na sua casa ele vê Batseba, deseja, manda chamá-la, se deita com ela, e aí vem as consequências das quais nós não falaremos hoje. Mas a maneira como isso aconteceu nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com você hoje. O adultério de Davi e todas as outras consequências que vieram sobre a sua casa, a sua família, o seu reinado, foi apenas resultado de uma escolha errada. Foi apenas resultado de Davi ter escolhido estar numa zona de conforto e não na zona de obediência. E as lições que nós aprendemos, algumas delas é lógico, a primeira delas é que nós nunca estamos fora do alcance da tentação. A Bíblia diz que enquanto nós vivermos essa vida, nós estaremos sempre sendo tentados. O papel do diabo é esse. Pense em alguém que faz bem o seu papel, é o diabo. O diabo não brinca de ser diabo. A gente é que brinca de ser crente às vezes. Aqui não, ninguém aqui faz isso. Mas tem em outros lugares, em outros estados, tem gente na igreja que brinca de ser crente. Mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Ele está esperando um vacilo, ele está esperando, sabe, uma decisão errada, uma escolha errada. Então nós nunca estaremos fora do alcance da tentação. Você pode estar fora de casa, ou você pode estar na sua própria casa. Nós estamos sujeitos a nos deparar com a tentação, até porque as maiores tentações não estão fora, estão dentro de nós. A Bíblia diz que, na verdade, o que nos faz cair são os nossos próprios desejos, é aquilo que está dentro de nós. A tentação que vem de fora, ela simplesmente potencializa, ela simplesmente ativa aquilo que já está dentro. Nós não somos tentados com nada que antes não tenha dentro de nós. É por isso que a responsabilidade de escolher e definir o que nós vamos colocar na nossa mente e no nosso coração é fundamental. Porque nada daquilo que já não está em você vai te fazer ser tentado. A Bíblia diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Muito mais por aquilo que está dentro do que por aquilo que está fora. E a escolha do que nós vamos ter na nossa mente e no nosso coração, somos nós que fazemos. Eu falei pela manhã que hoje, 5 horas da manhã, eu já estava tendo meu tempo com Deus. E naquela hora que eu acordei, eu poderia fazer uma escolha. Eu poderia ter escolhido assistir uma série que eu estou assistindo ela, chamada Billions, na Netflix. Se você é empreendedor, líder, você quer ser visionário, você quer aprender a resolver problemas, é uma série fantástica. A minha esposa diz assim: até nas séries que tu escolhe, tu é chato. Aí ela quer que eu assista doramas com ela, gente. Eu já tentei, mas não dá. Ela começa a assistir comigo, ela se esforça. Aí ela diz: não, mas esse negócio é muito chato. E gente, eu nunca tinha encontrado uma série que eu conseguisse assistir mais de um episódio. Era o máximo um, e eu já me peguei assistindo 3 episódios seguidos dessa série. Eu já estou até com medo dela, né? Mas é uma série fantástica sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre visão, sobre tudo aquilo que eu vivo, sobre propósito, enfim. Então, eu poderia ter escolhido ir assistir minha série, eu poderia ter escolhido assistir um filme, mas eu escolhi o quê? Orar, ler e meditar na palavra e assistir uma pregação. Porque eu sei que na hora que eu acordo, eu já estou exposto à tentação. Até a hora que você vai dormir, você está exposto à tentação. Então a gente precisa entender isso. A primeira lição que nós olhamos para essa história de Davi é que nós nunca vamos estar fora do alcance da tentação.
E aí, se a gente não tem como estar fora, qual é o único caminho que resta? Se a gente não consegue, se não existe um lugar, fisicamente falando, que eu vou estar longe ou vou estar livre da tentação, qual é o caminho? É eu me preparar. É eu estar preparado para enfrentar e para vencer. Então, a segunda lição que nós aprendemos com Davi, ou com essa história de Davi, é que só estão seguros os que são mantidos por Deus. Queridos, ai daquele, e quando a Bíblia fala ai, esse ai poderia ser traduzido por uma outra expressão, tipo, coitado daquele. Coitado daquele que sai da sua casa, que vai para o trabalho, que vai para a faculdade, ou até mesmo que fica em casa, ou até mesmo que vai para a igreja, sem estar preparado. Porque até na igreja você é tentado. Até na igreja você é tentado. Não há lugar que você consiga estar livre da tentação. Então, ai daquele que anda desarmado, que anda despreparado. E é interessante que existem ambientes que eles nos geram uma falsa sensação de segurança. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui, entre um carro e um avião, quem se sente mais seguro num carro? Levanta a mão. E no avião? Tem gente que em lugar nenhum, né? Tem gente que não se sente seguro em lugar nenhum. Mas a grande maioria no carro. Por quê? Há uma falsa sensação de segurança. Porque se você for olhar, não existe uma pesquisa nenhuma no mundo que mostre que o carro é mais seguro do que o avião. Se você olhar um avião, ele é infinitamente mais seguro do que um carro. O número de mortes envolvidas em acidentes de carro é infinitamente maior do que em acidentes aéreos. Mas a gente se sente mais seguro no carro do que no avião. Por quê? É uma falsa sensação de segurança. Se você comparar o carro, você está numa estrada dirigindo ou está em casa, na sua cama, muita gente vai achar que está mais seguro em casa. Mas é apenas uma falsa sensação de segurança. Logo quando eu comecei a viajar um pouco mais, eu tinha um certo receio de voar. E um dia eu estava orando, logo que o avião decolou. E aí Deus falou algo ao meu coração. Deus disse, quer dizer então que aqui em cima você tem mais medo que lá embaixo? Falei, é isso mesmo, o senhor tá bom. Não? Disse, então quer dizer que lá embaixo, aqui em cima, o meu poder não é o mesmo que lá embaixo. Digo, peraí, não precisa também, né? E Deus começou a ministrar o meu coração. Deus disse, a sua segurança não está num lugar, não está num veículo. Você pode estar no céu, na terra, no mar, em qualquer lugar. Você pode estar seguro ou você pode estar inseguro. O que vai fazer a diferença é se você estiver no lugar que eu quero que você esteja. Há lugares que nos dão essa falsa sensação de segurança e, na verdade, aqueles que pensam que estão seguros estão mais expostos ao perigo do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque quando você pensa que está seguro, você baixa a guarda. Sim ou não? Mais uma vez, os números dizem que um número muito alto de acidentes acontece próximo à casa das pessoas. Porque quando você vai se aproximando de casa, você relaxa. Você sente que já chegou, só que você ainda não chegou. Existem números dos Detrans da vida, de que um número altíssimo de acidentes com pessoas sem cinto, a poucos metros de casa. Por quê? Porque quando elas se aproximam de casa, ela já tira o cinto. Por quê? Porque na cabeça dela ela já chegou, ela já está segura. E na verdade nada mais é do que uma falsa sensação de segurança. A autoconfiança é o escudeiro do pecado. A autoconfiança, sabe, é o primeiro passo para você poder cair. Eu posso estar seguro numa estrada perigosa e eu posso estar exposto dentro da minha própria casa.
porque zona de conforto não é zona de segurança. E aí a última lição que nós aprendemos com Davi é que a segurança não está na zona de conforto, mas na zona de obediência. Era primavera, era a época dos reis estarem na guerra, e Davi estava onde? Em casa. Davi estava em casa. Ao invés de estar comprometido em lutar as batalhas que o Senhor tinha para ele, ao invés de estar cumprindo o propósito que o Senhor tinha estabelecido para ele, Deus tinha colocado ele como rei de Israel, não era para ficar em casa. Era para conduzir o povo nas batalhas. E a Bíblia diz que ele fica em casa e manda Joabe no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Na liderança a gente aprende sobre você descentralizar, você terceirizar algumas coisas, mas tem coisas que Deus te chamou para fazer, que é você que tem que fazer. Se você terceirizar, você vai ter problema. Eu já cometi esse erro. Tem coisas que Deus te chamou para fazer, que é você que precisa fazer. É por isso que Ele te deu o dom que Ele deu, é por isso que Ele te deu a habilidade que Ele deu, é por isso que Ele te colocou onde Ele te colocou, é por isso que Ele te fez do jeito que Ele te fez. Davi era para estar na guerra, mas em vez disso ele ficou em Jerusalém e se entregou à zona de conforto. E numa tarde, a Bíblia diz que ele levanta, vai ao terraço, vai à sacada, vai à cobertura do seu palácio, e ele então vê Batseba, manda chamá-la, se deita com ela e adultera. A ociosidade e o conforto encontra para o diabo muitas presas fáceis. Quando você está ocioso, quando você está no conforto, quando você está fora da tua zona de obediência, você se torna uma presa fácil. Tem um ditado que diz que água parada dá dengue. E crente parado dá dengo. Pode observar. Aquelas pessoas dodói que reclamam de tudo. O culto não foi bom, mas o louvor não prestou bem, não está fazendo nada. Não está ajudando em nada. Porque está parado. Está parado, está sem fazer nada, está ocioso. Tem tempo para estar falando. Quem está envolvido, quem está trabalhando, quem está lutando as guerras que Deus os chamou para lutar, não tem tempo para estar olhando a vida dos outros, não. A ociosidade, sabe, o conforto tem atraído, tem encontrado para o diabo muitas presas fáceis. O profundo amor de Deus por nós e a compreensão desse amor, da maneira como Ele nos amou, a compreensão exata do que aconteceu na cruz do Calvário naquele dia, sabe, precisa nos manter ativos e úteis no reino de Deus. Eu não sei se você percebeu a atmosfera que nós vivemos na hora do louvor. Quinta-feira foi um negócio surreal. Estética, eu até postei essa semana. Estética pode ser copiada, mas genética só tem uma maneira de você ter, é gerando. E como que se gera? Através de uma vida de oração, de intimidade, de serviço, onde tem um povo comprometido com o propósito de Deus para a vida dele, onde tem um povo que está lutando as guerras que o Senhor o chamou para lutar, onde tem um povo que não está de braço cruzado, onde tem um povo que está sendo útil no reino, onde tem um povo, sabe, que está entregue à missão da igreja de Cristo aqui na terra. A atmosfera é incontestável. O lugar seguro é o lugar que Deus quer que você esteja. Não existe outro lugar seguro além desse. Você pode estar seguro na estrada mais perigosa do mundo, se Deus tiver te chamado para estar lá, e você pode estar totalmente vulnerável dentro da sua casa, se o desejo de Deus é que você estivesse em outro lugar. Quem está me entendendo? Não há lugar seguro nem mesmo na sua casa se você estiver fora da vontade de Deus para você naquele momento.
O grande desafio é entender e buscar em Deus qual é a vontade de Deus para mim hoje. O que era para eu estar fazendo que eu não estou? Porque se você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, se você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer, se você não está no lugar onde Deus te chamou para estar, eu quero dizer para você, você está 100% vulnerável. Você pode estar em casa, você pode ter cerca elétrica, você pode ter 1000 seguranças na sua porta, você pode ter todo o nível de proteção humana que puder. Se você não estiver no centro da vontade de Deus para a sua vida, você está 100% vulnerável. E você pode estar no lugar mais perigoso do mundo, mas se você estiver cumprindo a vontade de Deus, você está no lugar mais seguro que você poderia estar. A zona de conforto não é zona de segurança. Só há uma zona de segurança para o cristão. É a zona da obediência. É estar no lugar que Deus te chamou para estar. É estar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Davi era para estar na guerra, estava no palácio. E por conta disso, veio a sequência de todos os resultados. Eu pensei, essa mensagem Deus gerou no meu coração, porque eu ouvi muitas coisas depois que eu anunciei a abertura da igreja em Porto Velho. Muita gente falou, pô pastor, o senhor agora aposentou, agora a igreja está bem, está tranquilo, tu vai arrumar problema. Falei, não filho, eu vou arrumar problema se eu não fizer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou arrumar problema se eu não obedecer a Deus. Só há um lugar seguro, onde o pecado não pode te dominar, onde a tentação não pode te dominar, onde o orgulho não pode te dominar, onde a dor não pode te parar. É a tua zona de obediência. É o lugar que Deus te chamou para estar. Fora dele, qualquer lugar vai ser vulnerável. Qualquer lugar vai te deixar exposto de uma maneira como em nenhum outro lugar você estaria.